Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre compactação do solo, o fator que mais reduz produtividade no nosso país. Então, se você quer saber tudo sobre compactação do solo e uma soja que está aqui por volta do estádio fenológico R3, assiste esse vídeo até o final e não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e o seu comentário no final desse vídeo, quando você entender toda a didática e tudo que causa a compactação do solo diretamente numa lavoura de soja. Então nós vamos ver bem aprofundado o que pode causar, quais são os transtornos e quais devem ser os manejos que nós podemos adotar, bem como que a gente tem que avaliar isso na lavoura, de forma muito prática e didática, como a gente sempre faz aqui no canal. Antes da gente já partir para as plantas aqui, eu quero te explicar o que é compactação do solo. A compactação do solo é quando nós temos as partículas, ou seja, partículas que são areia, silt e argila no solo, proporcionalmente formando agregados. Esses agregados, eles têm espaços vazios, que a gente chama comumente entre os agrônomos de macro e microporos. Esses macro e microporos têm oxigênio, têm alguns elementos na forma gasosa, ou seja, é ar, são espaços vazios. Quando a gente adensa essas partículas e tira esses espaços vazios, ou seja, os macro e microporos, a gente acaba adensando esse solo e causando o que a gente chama de compactação. A compactação, de forma geral, a gente pode adotar que o aumento de 1 megapascal, que é a resistência do solo à penetração, que é a forma como a gente mede, né, com a ajuda de um penetrômetro, a gente pode falar que o aumento de 1 megapascal reduz de 12 a 15 sacos por hectare de produtividade de soja. E por que isso acontece é o que eu vou te explicar agora. Presta bastante atenção nesse sistema radicular dessa planta de soja. Vocês conseguem ver aqui que é uma soja aí que já terminou o seu florescimento pleno e já está entrando em R3, que seria o início da formação dos canivetes, né, das vagens. Aqui vocês conseguem ver o seguinte: aqui nós temos uma planta que encontrou compactação em subsuperfície e começou a crescer o seu sistema radicular lateralmente. Ela deixou de crescer o seu sistema radicular vertical, nesse sentido que eu estou mostrando para vocês, e começou a crescer o seu sistema radicular em sentido lateral. Por quê? Provavelmente, aonde eu estou apontando para vocês aí no vídeo, ela encontrou ali uma compactação, ou seja, uma parte do solo que estava tão duro, falando em termos mais comuns, que ela não conseguiu penetrar, ela teve dificuldade de penetrar o seu sistema radicular. E aí ela começa a crescer lateralmente para que ela não morra por falta de nutrientes e principalmente de água. Então ela vai buscar explorar o solo de uma forma geral. A primeira implicação que eu quero mostrar para vocês da compactação do solo é exatamente esse comparativo que eu quero fazer com vocês. Percebam esse sistema radicular que desceu verticalmente, não encontrou impedimento físico, e comparem com esse sistema radicular que eu estou mostrando para vocês. Já, assim, visivelmente vocês já conseguem ver muita diferença, que seria a fixação biológica de nitrogênio. Veja na coroa da raiz, e para quem não sabe o que é coroa da raiz, é o terço superior do sistema radicular. Veja a quantidade de nódulos que tem ali naquele terço superior, e nessa comparação aqui, veja a quantidade de nódulos que nós temos, a diferença dessa quantidade de nódulos. Por que isso acontece? Porque quando a planta está com muito impedimento físico, que seria a compactação, e ela está gastando muita energia para crescer esse sistema radicular lateralmente, ou então tentando penetrar esse solo que está muito compactado, ela gasta muita energia e acaba afetando a fixação biológica de nitrogênio. Então, nós precisamos dessa troca entre bactéria, que fica um assunto para outro vídeo, deixa aqui nos comentários se vocês quiserem, que a gente perde essa troca em quantidades muito melhores, que seria esse exemplo que eu estou mostrando para vocês, um sistema radicular que aqui, olha essa raiz, a câmera não está focando, esse sistema radicular aqui, ó, que desceu 30, 40 centímetros com nódulos, né? Então nós precisamos desses nódulos ativos para que a gente tenha produtividades satisfatórias. A principal implicação que nós temos que tomar cuidado quando nós falamos de compactação do solo são as ocasiões de veranico, ou seja, ausência de chuva a partir de 15 dias, né? O que acontece nesse sentido? Vamos supor que nós temos uma chuva de 100
milímetros hoje, e aí a gente fica 10, 15, 20 dias sem chover, o que vai acontecer com essa chuva de 100 milímetros? A água vai acabar atingindo ali a capacidade de campo daquele solo no primeiro dia, no segundo dia, vai atingir capacidade de campo. A partir do momento que começar a ter a evapotranspiração, a água vai começar a percorrer o perfil do solo, ou seja, ela vai começar a descer em perfil de solo e vai para profundidade a partir de 1 metro de profundidade. Se nós temos um sistema radicular, deixa eu pegar a planta de novo aqui para vocês, que não conseguiu descer nem em 30, 40 centímetros de profundidade, como que ela vai buscar água em 1 metro, 1,5 metros? Ela não vai conseguir. Então, as plantas que têm compactação do solo, elas acabam perdendo muito mais produtividade do que uma planta que conseguiu descer o seu sistema radicular verticalmente. Uma situação de veranico, ela consegue buscar água lá em profundidade e realmente consegue reverter ou então amenizar o máximo possível essa perca de produtividade pela ausência de água. A mesma coisa vai servir para os nutrientes. Por quê? Compare novamente esse sistema radicular que eu estou mostrando para vocês, compare ele com a outra planta que eu mostrei aqui agora, e a quantidade de raízes fasciculadas que nós temos, os pelos radiculares explorando o solo. Quanto mais compactação a gente tiver, menos sistema radicular vamos ter, e quanto menos sistema radicular a gente tiver, menos será explorado aquele solo. E se a gente tem um solo que é menos explorado, a planta tem menos chance de encontrar os nutrientes. Vamos lembrar? Lá no meu livro eu deixo isso tudo muito bem descrito, só que é bom a gente lembrar que a planta, ela absorve os seus nutrientes através de 3 mecanismos: o fluxo em massa, a difusão e interceptação radicular. Eu falei até um pouco errado, não é que ela absorve através desses desses 3 métodos, né? Esses 3 métodos, essas 3 formas, é do nutriente chegar até o sistema radicular. Depois ela vai absorver, entrar para dentro da vascularização da planta através da absorção ativa e passiva, que pode ficar para outro tema. Mas o que acontece? Quando nós temos compactação e a gente olha para difusão e também para fluxo em massa, nós somos dependentes da água, até porque a planta, ela não come os nutrientes, ela bebe, ou seja, ela precisa da solução da água na solução do solo. Então, se nós temos a compactação atrapalhando a exploração do sistema radicular no solo e também temos a ausência de água, nós vamos ter 2 problemas, porque a planta vai ter o estresse hídrico e também o estresse nutricional. É por isso que Centelhas, no Yield Gap, lá toda a conversa que nós temos de produtividade, das lacunas de perda de produtividade, ele coloca como os fatores limitantes, ou seja, que limitam as produtividades, é realmente o déficit hídrico e também o déficit nutricional, porque ambos vão andar lado a lado, um vai ser consequência do outro. Quando nós temos ausência de água, nós também temos o déficit hídrico. Por isso que compactação do solo, com muita certeza, é o que mais retira produtividade de soja e de milho e de algodão no nosso país, porque realmente a gente tem áreas que estão muito compactadas, como é o exemplo que eu mostrei aqui para vocês. Perceba aqui nessa pequena trincheira que eu fiz, que não deve nem passar de 35 centímetros de profundidade, que a gente vê a compactação que está lá embaixo. Você vê que muda até mesmo a coloração daquele solo, começa a ter um solo que está mais seco. Nesse caso, não tem água em profundidade, porque realmente a quantidade de chuva que caiu aqui foi pouca. Mas quando a gente tem um solo que está em capacidade de campo, a gente deveria ter essa água infiltrando por todo o perfil do solo, né? Nesse momento aqui a gente está numa garoazinha bem leve, nada muito significante, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Quando a gente olha para as laterais aqui, olha aqui para vocês verem, vocês podem ver que o sistema radicular, ele está explorando esse solo, ele está entrando, ele está conseguindo se desenvolver aqui, ó. Só quando a gente olha lá para baixo, a gente já começa a perder totalmente a quantidade de sistema radicular. A gente já não vê mais essa exploração que nós estamos vendo aqui, porque a compactação está muito menor em superfície. Quando a gente olha de 0 até 20 centímetros, que seria mais ou menos aqui no meu dedo, quando a gente olha aqui, a gente vê uma exploração do solo. Lá para baixo a gente não vê. Esse é o grande problema. E quais seriam os manejos que nós podemos tomar para poder reverter o máximo possível esse cenário de compactação? Lá no meu livro Pró-Fertilidade, toda a metodologia Pró-Fertilidade, caso você tenha interesse, eu vou deixar os links aqui na descrição para você garantir esse livro e realmente ter esses conhecimentos que eu estou expressando aqui nesse livro, e conhecimentos muito mais aprofundados, né, pela metodologia das aulas junto com o livro. Vou deixar tudo aqui na descrição, tá? Basta você clicar no primeiro link que você vai conseguir ter
ter acesso. Mas como nós falamos de manejo, já a gente entra num mundo que é muito extenso, né? Porque cada agricultor tem a sua realidade, tem o seu maquinário e vão ser diferentes as formas que nós podemos reverter esse cenário. De forma muito geral, quando a gente tem acima de 2,7 megapascal, a gente já começa a entrar com intervenção mecânica e obrigatoriamente, depois da intervenção mecânica, o uso de planta de cobertura. Qual planta usar? Cara, vai depender muito do que você tem na sua propriedade rural. Por que eu tô falando isso? Porque tem nematóides, por exemplo. Se você já tiver populações mais altas de nematóides, você tem que identificar quais são esses nematóides e buscar aquelas plantas de cobertura que não facilitem a reprodução deles, né? Mas de forma geral, você pode usar braquiária, que tem um sistema radicular muito robusto e depois ainda pode abrir uma brechinha para você colocar um gado para engorda, né? Então você pode utilizar milheto, tem várias outras, aveia preta, tem várias culturas que são, e você pode usar também um mix. Então, acima de 2,7 megapascal, a gente já entra com essa intervenção mecânica, ou seja, pode ser a subsolagem ou a escarificação, sendo que obrigatoriamente você tem que cuidar do impedimento físico, né, com as plantas de cobertura. Entre ali a parte mais ali entre 1,5 a 2,7 megapascal, que é o que a gente considera ali que está um pouco acima do aceitável, a gente usar só a planta de cobertura já vai ajudar bastante. Se tiver também na propriedade a semeadura com botinha, também vai ajudar bastante, porque ela quebra um pouco de compactação, mas é em superfície. Em subsuperfície, a resposta é plantas de cobertura. Quando a gente tem até 1,5 megapascal, você está ali no limiar aceitável, e abaixo disso você está com a compactação mais reduzida possível, que é o que a gente vê nos cases de sucesso do SESB, Comitê Estratégico Soja Brasil. Então espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. Tentei trazer de forma bem resumida para a gente manter aqui 10 minutos de vídeo, para a gente manter uma didática boa e que eu consiga passar bastante conhecimento para vocês. Uma dica muito legal: faça avaliação, sempre faça avaliação com o uso de penetrômetro. Aqui nesse caso eu só vim mostrar para vocês a implicação da compactação, por isso que eu não estou usando o penetrômetro, mas nós precisamos utilizar ele para fazer as avaliações. Faça todos os anos e faça essas medidas que eu te falei, que eu tenho certeza que vai reduzir bastante compactação no solo. Lembra sempre de seguir lá nas outras redes sociais, cria o conteúdo também nas outras redes sociais, vou deixar tudo aqui na descrição, e também um acesso exclusivo caso você queira conhecer o meu trabalho e os meus livros. Muito obrigado e até o próximo vídeo.